Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Mais um episódio, este é o 16º episódio do canal Politicarpo Alexandre Aquino. Hoje abordaremos alguns temas referentes ao governo federal que bombou nessa semana aí na mídia jornalística e também falarei um pouco sobre o cenário de algumas pré-candidaturas a prefeito municipal aqui, mais exatamente alguns municípios da região metropolitana da Grande Vitória. Gostaria então, já começando o nosso assunto, falando sobre o que aconteceu em torno do ministro Weintraub, ministro da Educação. Na verdade, são dois fatos, dois episódios que foram assuntos de muitos comentários durante essa semana que passou. O primeiro é referente ao pedido do deputado Alexandre Frota, que até então foi eleito pelo PSL, partido que elegeu também o presidente Jair Bolsonaro, e contra o ministro Weintraub, sob a alegação de improbidade do ministro ter cometido improbidade administrativa. O ato falho seria ter recebido uma mensagem via WhatsApp de um pai de aluna que, indignado com o resultado, falou que aquilo ali merecia uma reanálise e pediu ao ministro que fosse reanalisado. O ministro respondeu que sim, que iria pedir para fazer uma reanálise da avaliação da estudante. Bom, isso aí foi entendido como se o ministro estivesse fazendo uma relação em especial com alguém e não pelo protocolo como deve ser, ou seja, pela ouvidoria ou pelo canal de Fale Conosco, enfim, algum contato oficial e institucional do sistema, do Enem, para poder fazer a correção, ou referente ao SISU, enfim, o que for tem que ser tratado por canal oficial e institucional, não diretamente pelo WhatsApp, que é um canal informal do ministro Weintraub. Isso foi entendido como um ato contra um dos princípios da administração pública, que é o da impessoalidade. Então essa é a justificativa dada para o pedido junto à PGR para que se faça de imediato o afastamento do ministro da Educação. Aí logo em seguida teve essa confusão, logo em seguida vem uma outra pancada. É noticiado pela CBN, na sua coluna, em sua opinião, de que o ministro seria o pior dos últimos 40 anos na pasta da educação. Inclusive, nas minhas postagens nas redes sociais, alguns criticaram que aquilo ali, pela fonte, pela CBN, não acredita. Aquela história, a teoria da conspiração, que a Globo, como alguns chamam de Globo lixo, e aquilo mais, aquele monte de nome pejorativo da Globo, que a Globo agora é o filho do cão. Mas eu estou começando a ver que a Globo ela tem razão, porque os bolsonaristas odeiam a Globo, os petistas odeiam a Globo. Ou a Globo é muito doida, ou então ela está certa, porque ela desagrada todos os extremos, Então assim, independente de qualquer coisa, da fonte ou não, a CBN colocou o ministro como o pior dos últimos 40 anos na pasta. E aí teve inclusive um comentário em que colocou, então a educação era muito boa antes, não deve ir por esse caminho da relativização, a educação já era ruim e o ministro está conseguindo piorar o que era ruim. Então isso aí é preocupante. Realmente a pasta está sem rumo, desgovernada. Não sou contra tomar medidas que devem ser muitas vezes antipáticas para se ajustar, para se dar organização à pasta. Isso de fato deve se fazer, mas realmente a pasta está sem rumo. E o tempo todo problemas acontecendo referente à educação. E não vai levar à melhoria da educação, ou seja, o que era ruim vai ficar pior. Isso é uma conta lógica, uma coisa básica. Então não adianta querer defender o indefensável. Ou tomar rumo, seja com a mudança do ministro, ou com o ministro dando um acerto na sua mão lá em termos de condução da pasta, ou então realmente nós vamos ficar cada vez pior em matéria de educação, que já não é bom, certo? É lógico que a questão da educação, ela parte com uma discussão, um estudo, uma implementação de melhorias, não só do âmbito do governo federal. Isso aí tem que ser um esforço conjunto, governo federal, estadual e municipal. Mas a parte do governo federal exatamente está um pandemônio. Isso precisa se ajustar rápido, porque a educação
é algo importantíssimo, se não das mais importantes ações a se corrigir, né, neste governo e nos próximos que virão. Bom, aí tem essa questão do Weintraub com o Alexandre Frota, dos 40 da PGR, pedindo ele para ser afastado de imediato por conta do WhatsApp, e tem essa questão dos 40 anos, pior dos 40 anos na face da educação. Nada bom com o Weintraub essa semana, né? Eu acho que ele quer esquecer essa semana e deveria esquecer, todo mundo esquecer essa semana, com ele trazendo resultados muito melhores a partir da próxima. Partindo para outro momento, aproveitando falando em partida, partindo para outro momento do comentário, nós temos também uma notícia referente a um assessor da Casa Civil, né, um dos homens fortes lá da Casa Civil, que é por coincidência, tá, gente? É por coincidência, o indivíduo tinha mérito de ser assessor civil, mas por coincidência amigo de infância dos filhos do Bolsonaro. É coincidência, você tem que acreditar nisso. E aí, por coincidência, o amigo dos filhos do Bolsonaro, que é assessor em um posto elevado na Casa Civil, viajou, ele e mais duas assessoras, exclusivamente com o avião da FAB para fazer a agenda fora do país. Isso aí é ponto para o governo, já tem uma austeridade na questão do uso dessas aeronaves. Em último caso, tem que ter o máximo de pessoas para poder compartilhar o voo, tem que ser extremamente justificado. Isso aí é ponto para o governo federal, que não pode avacalhar o uso do bem público. E aí, nesse caso, o indivíduo, bola fora, foi lá e mandou ver no aviãozinho da FAB. Bom, chegando aqui, ou se não me engano, nem mal pousou, o Bolsonaro já tinha mandado ele juntar as coisas e vazar da assessoria da Casa Civil. Mas aí no dia seguinte, sai no Diário Oficial da União, ele em outro posto, sendo nomeado para outro posto na Casa Civil. Aí assim, é mais ou menos o seguinte, não vão ver, não vão enxergar, não vão perceber, deu ruído, deu barulho, ninguém reclamou, vamos tirar ele, abafa o caso e toca a vida, amanhã ninguém se lembra mais e coloca ele em outro lugarzinho lá, mas poxa, por coincidência, ele é amigo de infância dos filhos do Bolsonaro. E tá lá o nome dele no Diário Oficial sendo nomeado em outro posto. E aí, o presidente, mais uma vez em cima da repercussão, porque, gente, não adianta. Não existe lugar nesse mundo que você faça alguma coisa que as pessoas não fiquem sabendo. Ainda mais em respeito ao governo federal, ou seja, em questão do campo político, tá todo mundo esperando o deslize para chegar metendo o pé no peito do sujeito. E foi o que aconteceu. Aí, de novo, o Bolsonaro teve que ir lá e exonerar o indivíduo. Agora, eu penso que vai ser de uma vez. Senão vai ficar esse ioiô. Entra e sai. E para quê, né? Para atender a uma pessoa de extrema competência ou aos amigos de infância? Eu acho que não. Não é para isso. Continuando então a nossa conversa, temos uma outra questão também, que é referente ao cenário das eleições aqui em alguns municípios da Grande Vitória. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a indicação do PSB no município de Vila Velha. Estava se cogitando lá ainda no ano passado, como já começou a formar algumas movimentações aí, e alguns nomes apareceram já em meados de junho e julho, muito antecipado, inclusive, o processo eleitoral neste novo pleito, e já começaram a surgir o nome, por exemplo, do Júnior Bola, que nunca é a bola da vez. Sinceramente, vamos dizer assim, a única qualidade do Júnior Bola é ser professor, né? Então isso aí eu penso que já não basta mais esse prefixo, né, professor fulano de tal. Eu penso que tem que trazer alguma coisa de fato, né? Quem sabe o legislativo, mas para o executivo eu não vejo a mínima condição desse professor assumir uma gestão e se dar bem na gestão. Não há competências técnicas estabelecidas. O outro nome é pelo PSB ainda. O outro nome é do secretário de Controle de Transparência, o policial rodoviário federal, Edmar Camata.
esse sim já está passando pelo menos por um estágio no executivo, já está conhecendo como é que é o drama de se trabalhar no executivo público, né? Estadual no caso. Isso aí já deve ter lhe dado já uma experiência, já um conhecimento de como lidar com as situações dentro do executivo. Já seria um nome possível de se analisar, e até questão de ser uma pessoa proba, honesta, isso aí realmente não há o que se discutir, né? Quanto ao caráter, né? Inclusive uma pessoa boa de se lidar como pessoa. Agora, como eu falo também, como comentei com aquela questão lá do Sérgio Meneghelli, não adianta ser um cara simpático, um cara gente boa, um cara simples, um cara do povo, né? E não fazer nada. Porque se a gestão ficar tão ruim, é tão ruim quanto roubar. Então, assim, é nenhuma coisa nem outra. Não é ter uma coisa em detrimento da outra. É nenhuma das duas coisas. Não é nem ser ruim, péssimo gestor, e muito menos ser ladrão. É que isso aí é cadeia. Manda prender essa miséria e deixa lá, né, o indivíduo que for ladrão. Corrupto, eu já falei, vou voltar a dizer, eu defendo que corrupto tinha que ser considerado corrupção, né? Tinha que ser considerado um crime hediondo. O indivíduo tem que ser preso e esquece a chave da cadeia, né? Porque esse cara comete genocídio, gente. Se é um indivíduo que superfatura, que rouba da saúde, é milhões de pessoas que tomam tinta, né? Que morre, tá? Morre. Então isso aí para mim é genocídio, eu não tenho pena. Tem que ser cadeia pro resto da vida, ok? Bom, aí voltando à questão do PSB, teria o nome de Macamata, e aí de repente o Gavini, né, o Alberto Gavini Júnior, que é o presidente do diretório estadual do PSB, teve uma ideia iluminada de falar assim, vamos convidar o Ted Conte. O Ted Conte, lógico, ele é uma pessoa que está aí entrando na política, ele participou da campanha de 2018, ficou na suplência do Paulo Folleto, acabou com o Paulo Folleto indo para a pasta da Agricultura do Estado, né, Secretaria Estadual de Agricultura, abriu vaga no governo federal, assumiu o Ted Conte, está lá, está fazendo um mandato discreto, mas um mandato pelo menos que não tem nenhum tipo de altos e baixos, não tem nenhum quebra-mola no caminho. E aí agora, de repente, né, coloca o nome dele para ser prefeito no município de Vila Velha. Aí tem uma coisa muito séria em nível de eleição que não foi observado pelo diretório estadual. Não sei se foi pelo presidente ou pela equipe do diretório estadual, mas que não poderia ter deixado de ser observada. O município de Vila Velha, ele, após a passagem de Rodney Miranda, que nunca morou em Vila Velha, forasteiro, não que forasteiro não seja bem-vindo, pelo contrário, vem aqui, turistas, etc. Pode vir que o Vila Velhense vai te receber muito bem, mas uma pessoa que não tinha liga, não tinha identidade com o município, né? Então, assim, depois disso, ficou com aquela pulga atrás da orelha. Tá? Não é fácil eleger alguém que não tem identidade com o município de Vila Velha. Não precisa ter nascido aqui, não precisa ser Canela Verde, mas que tem que ter identidade com o município de Vila Velha. Essa identidade, o Ted Conte não tem com o município de Vila Velha. Isso já é um ponto muito fraco para sustentar a sua campanha aqui no município. Eu digo aqui porque eu estou falando hoje justamente da minha residência em Praia de Itaparica. Isso aí eu estou falando, inclusive tem repercussão na rede social, nas redes sociais, melhor dizendo, justamente batendo nessa tecla contra, né, a colocação do nome do Ted Conte, dentre outras coisas também, que aí se já entra já numa vertente que tem gente que é contra de tudo, mas principalmente nessa questão da falta de identidade, de relação do Ted Conte, do deputado Ted Conte, com o município de Vila Velha, porque até mesmo em algumas conversas que rolavam pelos bastidores, teria-se, né, quem sabe, uma aliança também com o PSDB. Então não se sabe se é uma estratégia para medir, para desvirtuar, para redirecionar, né, a bateria das armas dos adversários políticos para uma outra, vamos dizer assim, para um outro foco, para um outro ponto, e tirar o foco da gestão municipal hoje, né, e de alguns outros candidatos, porque isso aí foi o que acabou acontecendo. Todo mundo direcionou a metralhadora para cima do Ted Conte, e é isso que está acontecendo nas redes sociais. Estão metendo bala no nome do deputado federal Ted Conte. E aí, assim, além de ter esse problema a ser ultrapassado, ou seja, não existe essa identidade no município de Vila Velha, não existe ainda
uma maturidade política do deputado que está conseguindo fazer por meio da sua experiência, né, criando esse capital político. Agora ainda, muito recente, muito novo, ainda está trabalhando seu nome, sua consolidação como político no Estado, né, e tendo, lógico, que se preocupar com uma representação mais efetiva, de mais projetos, de mais resultados, né, para que se tenha, de fato, um nome mais encorpado, para poder vir candidato executivo. Mas não acredito, porque isso, inclusive, era conversado por fora da grande mídia, pelos bastidores, os porões da política, de que ele poderia vir para candidato em Guarapari, porque seria algo mais lógico, né? O Ted Conte, ele é nascido em Muqui, mas ele ficou muitos anos em Guarapari, inclusive tem residência lá em Guarapari. Então essa seria, vamos dizer assim, o caminho mais lógico, se ele saísse da Câmara Federal e participasse do pleito deste ano para prefeito municipal, que seria em Guarapari e não Vila Velha. E aí o que está acontecendo? O efeito, seja qual for, dessa divulgação da notícia da pré-candidatura do Ted Conte, acabou iniciando uma fritura do deputado federal. Então, assim, colocou o deputado federal como alvo desnecessariamente. Então, para mim, com toda sinceridade, Alberto Gavini, foi um baita bola fora do diretório estadual do PSB. Continuando com os comentários referentes às prefeituras aqui da Grande Vitória, tem um outro evento que aconteceu, você pode chamar de evento, né? Na verdade foi uma ação meio que já esperada, já aguardada. O PSB está, mas na verdade assim, dois nomes do PSB, não exatamente o partido, e o partido está evitando a se intrometer muito nessa questão, nessa discussão, colocar suas opiniões oficialmente no município de Vitória. Lá no município de Vitória todo mundo sabe da parceria histórica de Luciano Rezende com o atual governador do PSB, Renato Casagrande. Essa parceria histórica quase que naufragou quando começou uma aproximação do Luciano Rezende de alguns dos seus atores mais próximos da política com o ex-governador Paulo Artung. Uma prova dessa foi receber, né, dentro dos seus quadros do PPS, a Tainá Dantas, que é a cria mais nova do ex-governador Paulo Artung. E mais umas outras questões aí que aconteceram, que surgiram, que nós já sabemos, né, inclusive da velha aliança com o prefeito de Cariacica, do PPS, o Juninho, com o ex-governador Paulo Artung. Mas mesmo com essa estremecida, com essa arranhada, ou mais ou menos um mandado de recado para o governador Renato Casagrande, não estremeceu a relação, questão de apoio entre ambos. Isso aí pode ter sido um episódio já superado. Tanto que o Fabrício Gandini foi lançado, o deputado estadual, né, do PPS, foi lançado, desculpa gente, eu falo tanto PPS que foram anos de PPS, né? Cidadania, PPS ele mudou de nome, ele agora é Cidadania. Então assim, peço desculpas aí a todos, o partido é Cidadania. Então o pré-candidato hoje pelo Cidadania, né, que é o partido do prefeito Luciano Rezende, é Fabrício Gandini, o atual deputado estadual. E nessa situação tem um certo mal-estar, porque o deputado estadual, o Sérgio Majeski, já se colocou como pré-candidato. Ele falou, olha, eu tenho todo interesse em vir para prefeito de Vitória. Ele que mora no centro de Vitória há muitos anos, é professor, já foi professor da rede estadual e municipal e também da rede particular, na rede privada, no ensino médio, ensino fundamental, aqui em Vitória, e já se colocou lá como pré-candidato. Ele falou assim, isso vai depender da conversa interna com o partido, obviamente, porque eu sozinho não lanço candidatura, mas ele tem todo o interesse, e eu tenho certeza que ele vai lutar por essa candidatura. Então, se não for pelo PSB, vai ser por outro partido, e isso aí já está indicando que esse partido, assim como o professor Roberto Martins, que é vereador do município de Vitória, deve ser, que vai abrigar os dois, inclusive, o partido Rede. E aí, de repente, pode sair até uma dobradinha, um para prefeito e outro para vice, que eles se dão muito bem, estão se articulando para, com certeza, vir forte
nessa eleição para prefeito que inicia o mandato em 2021. Então essa situação, né, que foi colocada lá. E aí tem uma questão, o Sérgio de Sá, que é o vice-prefeito do Luciano Rezende, é do PSB e também tem colocado o nome dele à disposição para ser pré-candidato a prefeito de Vitória. Só foi isso aí ganhar um pouquinho mais de corpo que agora, nesta semana que passou, o vice-prefeito que acumulava a pasta da Secretaria de Obras Municipal foi exonerado da secretaria, não é mais secretário de obras. Isso aí ficou como se fosse um recado o seguinte: bom, já que você não apoia a candidatura do Gandini, então tá fora. Foi mais ou menos esse o recado que recebeu o Sérgio de Sá, e é o que ele está afirmando, que isso aí foi uma retaliação política. E sinceramente pode ter sido realmente uma retaliação política. Bom, essa é uma situação lá na Prefeitura de Vitória que gerou e está gerando um certo ruído, e querendo ou não, essa briga entre vice-prefeito e prefeito já é algo que é comum acontecer, principalmente quando vai se chegando às eleições municipais. O município de Vila Velha na última eleição não ocorreu por conta, talvez não ocorrerá, melhor dizendo, perdão pelo português, não ocorrerá por conta de que o Carreta não tem no momento, o partido, inclusive, não é projeto do Partido Avante lançar Carreta, que é o vice-prefeito Max Filho, para a prefeitura. Não é essa a intenção. Pode ser que as coisas mudem, e na política as coisas mudam muito rápido, e com a direção completamente oposta às vezes. Mas hoje não existe esse perigo. Mas lá no município de Vitória, o Luciano Rezende se sentiu dormindo com o inimigo e exonerou o Sérgio de Sá da pasta de obras, justamente para poder desidratar ele politicamente, para não ferir, lucros políticos com as realizações da prefeitura. Isso ficou muito claro. Bom, essa é uma situação. E partindo para outro município, o município de Cariacica, temos notícia também. O deputado Helder, que é o deputado federal, ele disse que não vai sair pré-candidato a prefeito de Cariacica, não vai disputar a eleição de Cariacica. É algo que o deputado até então não tinha negado e nem afirmado, mas também se sinalizava nas conversas sobre a política aqui no estado, as eventuais pré-candidaturas, de que o Helder Salomão seria sim pré-candidato pelo PT, Partido dos Trabalhadores, à prefeitura de Cariacica. Por quê? O deputado Helder, ele é um dos poucos que se salvaram da frente que houve contra o PT em todo o Brasil, que culminou inclusive com o golpe que houve em 2016, que tirou a Dilma do poder, onde assumiu o Michel Vampirinho Temer. E aí, nesse caso, o Helder Salomão, mesmo com toda a resistência que há na população, em grande parte dos eleitores que votaram em predominância, e no caso, então, o presidente foi eleito da ideologia da direita, nós vimos que tem que ter muito cuidado em qualquer candidatura para poder reerguer o partido, o PT, tanto aqui a nível de estado como a nível nacional, e mais ainda a nível local nos municípios. O PT está no processo de reestruturação, e até agora eu não vi nada de ação concreta de que demonstrasse que o PT está voltando às suas origens, às origens que angariou milhões de pessoas em torno dos seus ideais e que teve, por conta disso, alcançado a presidência da República nos 2 mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também da Dilma Rousseff, que não teve mais condições de continuar com o seu segundo mandato devido à instabilidade que foi causada por meio do golpe que foi dado. E não adianta entrar nessa discussão, porque realmente ali ficou nítido, ficou claro, por mais que ela fosse ruim como presidente, e era ruim como presidente, tiraram não pela sua incompetência, até porque para se provar que a incompetência é muito difícil fazer um impeachment em cima disso aí, mas ela foi impedida por conta de questões meramente foram criados factoides
né, se desenvolveu uma teoria que já estava pronto para ser aceita, para poder vir a ser impedida. E aí, querendo agora, voltando à nossa realidade, que é a discussão da pré-candidatura, o deputado Helder Salomão falou assim, não quero, não vou sair para prefeito de Cariacica, para candidato a prefeito de Cariacica, mas eu vou indicar uma pessoa. Para mim, quem tem que ser candidata é a Célia Tavares. Aí, a Célia Tavares, ela é professora universitária, foi candidata em 2018 a senadora, teve mais de 130 mil votos, se eu não me engano. Não foi suficiente, óbvio, para ser eleita, tanto que não foi eleita senadora. Mas a Célia Tavares é outra também, assim como eu falei lá no início, referente ao professor Júnior Bola, do PSB, que está igual os candidatos que ficam o resto da vida tentando uma coisa e não percebe que não é essa a praia dele. A Célia Tavares, ela tem uma grande qualidade, é professora. Não, tem duas, é filósofa. E só. Então assim, para poder encampar, já foi a época que o nome do partido do PT levava candidato a cadeira de executivo, a uma cadeira legislativa. O PT ele tem que pensar em um nome que realmente tire fora somente, né, como qualidade, né, que é a terceira, e penso que deve ser a que mais foi analisada, como sendo uma petista de origem, né? Então assim, isso não cola. Você ser professor, ser filósofo e ser petista de origem, isso não vai chamar voto, né? Eu volto a falar, para ser candidato, pré-candidato, eu penso que a população tem que pensar bem na hora de escolher. Não adianta ser só simpático, lidar bem com as pessoas. Eu acho que tem que ser sim uma pessoa com facilidade de conversa em todas as camadas sociais, que não tenha frescura nenhuma, mas que tem que ser culta, tem que entender do que está discutindo, tem que entender de gestão pública. Então assim, tem que ser gestor, tem que ser uma pessoa que tem essa capacidade política de negociar, de conversar com todas as camadas, certo? Tem que ter entrada em todas as camadas, tanto no empresariado quanto no trabalhador, enfim, porque tem que ser gestor de todos, não é de uma camada, como a gente vê acontecer o tempo todo no nosso país. Quando alguém chega na cadeira executiva, é para defender uma casta, uma camada da sociedade, não todas as pessoas de nossa sociedade. E a Célia Tavares é isso. Ela não tem a capacidade de gestão comprovada, pode vir a ter, mas esse pode é risco. Vale a pena arriscar? Então, os partidos têm que repensar esse modelo, né? Esse erro está acontecendo o tempo todo, apostando em nome midiático, que é outro problema. Porque o cara é famoso, é conhecido, trabalha na TV, já foi jogador de futebol, sei lá. Então, assim, é uma pessoa que já tem uma imagem consolidada na mídia. Isso é ruim, gente. Não adianta votar numa miséria dessa, porque só por causa disso. Então, tem que ser gestor, tem que ser honesto. Então, não adianta ser, ele rouba, mas faz. Essa conversa, gente, pelo amor de Deus, a coisa mais ridícula do fazer. Tem que prender a miséria que fala isso também, tá? Porque gestor, ele tem que ser gestor e honesto. Não dá para ser uma coisa ou outra, porque se ele for péssimo gestor, ele vai prejudicar o executivo e a sociedade do mesmo jeito que um ladrão. Então nenhum dos dois é bom. Tem que ser gestor, honesto, e tem que ter essa capacidade política de ouvir as demandas da sociedade, de ouvir e saber planejar e executar essas demandas da sociedade. E isso até agora eu não vi acontecer, tanto no município de Vila Velha e no município de Cariacica em suas pré-candidaturas. Nos outros municípios também não. E inclusive no município de Cariacica, o próprio prefeito de agora, o Juninho, está tendo dificuldade de lançar nome. Que até agora não se manifestou em qual nome que ele indica para substituí-lo na cadeira executiva, já que ele não pode se candidatar à reeleição, que já está no seu final do segundo mandato, né? E aí, isso aí assim, significa o quanto estamos ruins, tá, de escolhas para nossas eleições que ocorrerão em outubro desse ano. Muito. Eu tô igual aquele filme do Tom Hanks, né, em uma das postagens que eu tenho do Momento Politicar, que são vídeos de até 1 minuto que eu comento rapidamente sobre algum assunto, né, eu coloquei inclusive que eu continuo
continuo, eu vou estender, né? Eu continuo no município de Vila Velha, mas vou estender também para o município de Cariacica, de Viana, de Serra, etc, etc. Continuo à espera de um milagre, que apareçam candidatos que realmente possam levar uma boa gestão para o município e sua população, porque é isso que nós queremos. Nós queremos que bons gestores, boas práticas surjam na nossa política e gestão pública, porque quem é mais beneficiado ou mais prejudicado somos nós, cidadãos, que queremos cada vez mais que o poder público faça a sua parte com excelência. É isso aí, acabou nosso episódio de hoje. Muito obrigado para todos aqueles que nos assistiram e até o próximo, o 17º. Grande abraço a todos.